Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição do Sr. Diretor Clínico do Centro Hospitalar de Setúbal, a requerimento do PSD, sobre os problemas sentidos no Centro Hospitalar de Setúbal, já apresentei há pouco, mas volto a nomear o Dr. Nuno Fachada, Diretor Clínico, e passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente. Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Voltar a cumprimentá-la a si, cumprimentar o Dr. Nuno Fachadas, Srs. Deputados. Aqui a primeira ronda de audições, por assim dizer, com o Conselho de Administração já nos permitiu ter algumas informações que, naturalmente, eu creio que, enfim, o Dr. Nuno Fachadas só poderia vir a confirmar, até porque já falou nelas publicamente. Mas será, acima de tudo, importante perceber, se me permite esta questão, é de que forma é que nós possamos traçar um rumo no caminho de tentar ter alguma normalidade. Sendo certo que nós sabemos que numa área que tem picos significativos, como é a área da saúde, a normalidade nunca é sempre algo que nós conseguimos prever, como é evidente. E como de resto, infelizmente, o país teve a experiência de sentir com este surto epidemiológico. Mas precisamente falando da questão que causou uma grande pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, que foi precisamente este combate que foi necessário à Covid-19, eu gostaria de colocar-lhe a primeira questão, que é referente antes do surto epidemiológico, onde nós já tínhamos notícias, inclusive das urgências de obstetricia. Eu recordo-me que em fevereiro de 2019, mesmo antes da pandemia, esse foi um tema que apareceu na comunicação social como alerta, inclusive por parte também da Ordem dos Médicos. E, portanto, nós sabemos que esta situação não era nova e que foi, de resto, também acompanhado pelos profissionais de saúde que chamaram a atenção do Serviço de Obstetricia, chamaram a atenção da Oncologia e, portanto, é algo que já vem, efetivamente, há bastante tempo. E nós podemos aqui até, eu entendo às vezes a questão e aqui o argumento de se tentar explicar o que é que o país investe agora e face ao que o país investiu no passado. Nós todos sabemos que o país passou por um período de esforço coletivo de todos os portugueses que tiveram que reerguer a economia, e uma economia com menos dinheiro tem menos dinheiro para colocar, mesmo nos setores vitais como são a saúde. Portanto, trata-se de, em vez de tentar lembrar aquilo que de facto foi a situação de penúria em que o país ficou e que naturalmente afetou o Serviço Nacional de Saúde, tentar perceber como é que se consegue compensar ainda aquilo que o país sofreu quando foi deixado na bancarrota e, portanto, o que é necessário de investir face ao que havia antes da pandemia, o que é necessário investir face ao atraso que a pandemia naturalmente provocou, porque desde a questão que aqui já foi falada, inclusive da referenciação de consultas, que leva a que, enfim, o Serviço Nacional de Saúde não consiga cuidar, referenciar daquilo que são os problemas de saúde das pessoas, porque as consultas atrasam-se, e com o passar do tempo nós iremos provavelmente sentir, dir-me ao Sr. Doutor se não será assim ou não, uma pressão ainda maior. Portanto, se calhar nós ainda não sentimos todo o efeito e todo o pico de todo o esforço que foi necessário de recursos humanos e materiais aplicados no combate à pandemia. Se calhar ainda vamos sentir esse efeito mais lá para a frente. E este primeiro grito de alerta que é feito por parte dos profissionais de saúde, permite-me dizer, primeiro não, permite-me corrigir, o último grito de alerta que é feito por parte dos profissionais de saúde, ele é fundamental porque está precisamente a alertar para o que nós temos que tratar, que é dos doentes. O que significa que será importante perceber o que é necessário para nós colocarmos o Hospital de Saúde no rumo que permita recuperar do déficit da pandemia e recuperar do déficit em que o país, infelizmente, durante muito tempo deixou a saúde e que descompensou efetivamente a saúde, como todos nós bem sabemos, pelas razões que aqui já mencionei. Estava em bancarrota e era necessário recuperar e a saúde, infelizmente, sofreu com a bancarrota do país. Há uma outra questão que é muito importante, que eu gostaria que pudesse ainda aqui também mencionar, que está relacionado com, se puder, não só o âmbito dos médicos, que é aqui muito falado, mas num âmbito genérico, ou seja, se há efetivamente outras áreas, a nível dos profissionais de saúde, de tudo o que é necessário para o hospital funcionar, que
não esteja aqui a ser mencionada. Se bem sabemos que já houve aqui várias situações que foram referidas aos médicos, mas se há outras áreas a nível dos profissionais de saúde, não só enfermeiros, mas como outras áreas, análises clínicas, etc., que de facto precisam aqui de uma atenção significativa para que nós possamos ter aqui um raio-x, se me permite, de tudo o que é necessário. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Diretor Clínico do Centro Hospitalar de Setúbal, Dr. Nuno Fachada. Faz favor. Muito obrigado a todos os presentes pela oportunidade que me deram de expor aqui algumas ideias e tentar explicar aquilo que se passa, na verdade, e quero fazer, e em relação ao Dr. Nuno Carvalho, muito obrigado, Deputado Nuno Carvalho, muito obrigado. Eu passo para já a fazer algumas afirmações que são importantes. Um médico era a mesma coisa que eu vos convidasse para vir ao teatro operatório e entrosar. Estaria muito mais à vontade do que agora, ao contrário. Mas pronto, vou tentar ser o mais explícito e pragmático e objetivo possível. Um médico está obrigado a um juramento e uma responsabilidade perante o doente. Deve saber ouvir, é mais um ouvidor e, portanto, é essa a sua função. A partir do momento em que há um desconhecimento da parte do doente, do seu utente, da situação, interessa que ele venha a saber, tem que se dizer a verdade. Não uma situação, por exemplo, uma neoplasia que seja detectada, não pode ser sinalizada e depois estar à espera tempo para que haja uma intervenção. Ela tem que ser imediata e, portanto, é um bocadinho diferente de outros processos que possam ser morosos e que não tenham de ter uma intervenção imediata. Eu já disse isso já várias vezes, eu sou um irmão gêmeo do Serviço Nacional de Saúde porque comecei a minha atividade clínica no ano do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, tenho uma experiência viva sobre aquilo que tem acontecido e assisti à sua criação, ao seu crescimento, àquilo que foi a inversão dos indicadores desastrosos que Portugal tinha há mais de 40 anos e também tenho experienciado, mais recentemente, a progressivo abandono e decadência já de algumas décadas do mesmo. E, portanto, isto é uma inquietação para os profissionais. Aquilo que se tem estado a verificar da baixa de condições de atratividade dos profissionais para o serviço público, por via da falta de progressão, os profissionais que ali trabalham não veem satisfeito aquilo que lhe foi prometido, ter sido progressivamente retirada a questão da exclusividade e do abraçar da carreira pública. As condições de trabalho, as condições de alguns serviços têm piorado progressivamente e, portanto, qualquer profissional, se lhe vão oferecer outras condições de trabalho e valores substancialmente superiores noutro sítio, vai-se embora. E é aquilo que se está aqui a verificar. No Centro Hospitalar de Setúbal, e aqui também eu quero chamar a atenção sobre um aspecto. Os profissionais que apresentaram admissão, e eu não admito que aquilo seja chamado uma moção quando há de 90 cargos de direção no Hospital de Setúbal, no Centro Hospitalar de Setúbal, e, portanto, este é o universo total de diretores de serviço ou diretores de departamento, coordenadores de comissões, chefes de equipa de urgência, são 90. E o universo das pessoas que pediram admissão foi de 87. É fácil e tenta-se nitidamente isolar o diretor clínico, que uma pessoa é fácil de poder, digamos, ser posta à margem, mas é diferente quando é a totalidade dos médicos. E os médicos não vão fazer de ânimo leve.
E também quero aqui passar a mensagem que continuam a exercer as suas funções assistenciais. A gestão corrente dos vários serviços continua a ser efetuada. O pedido de demissão não é para abandonar o trabalho, o pedido de demissão foi para chamar a atenção da gravosidade dos problemas que sentimos cada vez mais no Centro Hospitalar de Setúbal e que precisam mesmo de ser alteradas. Sou representante dos médicos, não sou só dos médicos, também sou dos técnicos superiores, também está no âmbito, no meu pelour, dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, portanto, esses também, e portanto isto é universal em relação aos profissionais de saúde, como sabemos, mas no caso dos médicos até há uma pequena variante que até parece ser facilitativa, e até é facilitativa, mas aqui é o seguinte: contratos, o Conselho de Administração realmente não tem autonomia contratual praticamente, tirando a prestação os contratos de prestação de serviços, seja por individual ou por empresa, dos médicos, mas não o consegue fazer nos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica ou noutras profissões, nos administrativos, nos assistentes operacionais, nos enfermeiros. E, portanto, aí a limitação contratual ainda é mais grave, ainda é mais intensa, não é? Sr. Doutor, se me permite, eu agora ia passar a palavra aos grupos parlamentares e o Sr. Doutor poderá complementar esta resposta e dar as outras que forem colocadas. Passava desde já então a palavra ao grupo parlamentar do PS, Sr. Deputado Fernando José. Sra. Presidente, Srs. Deputados, começo por cumprimentar o Dr. Nuno Fachada, já nos conhecemos há muitos anos. O Dr. Nuno Fachada foi inclusivamente médico da minha mãe e, portanto, declaro uma vez mais esse interesse. Dizer que o Dr. Nuno Fachada é um dos médicos de referência no nosso hospital, mais de 40 anos de serviço e, portanto, temos obviamente de ter atenção àquilo que foi a posição tomada por aquele que é, ainda hoje, embora demissionário, o diretor clínico do nosso hospital. Contudo, convém aqui, Dr. Nuno Fachada, colocar algumas questões. Estes, como disse, são problemas que se arrastam no tempo, são problemas que têm desde logo duas dimensões, uma dimensão que tem a ver com a falta de recursos humanos, nomeadamente recursos médicos, e outra que tem a ver com a questão do espaço e o aproveitamento, a requalificação do espaço do nosso centro hospitalar. Nesse sentido, aquilo que perguntava, enquanto diretor clínico, tenho vindo a desempenhar essas funções nos últimos 6 anos, perguntar se existiu ou não, de 2015 para cá, um reforço de médicos em algumas especialidades. Portanto, saber se efetivamente esse reforço se concretizou, a indicação que temos é que sim, mas que terá sido insuficiente e, portanto, se conseguia dar aqui uma dimensão daquilo que seria necessário em algumas especialidades, a nível do reforço foi feito, se é necessário ir além desse esforço, e nas especialidades, como é o caso de ginecologia e obstetrícia, onde houve a saída de médicos, por várias razões, entre elas situações de aposentação, se efetivamente aí a reposição dos médicos que saíram será suficiente ou se teremos de ir também além. Portanto, gostaríamos de ouvir, tanto a sua opinião. Depois, nós não nos podemos esquecer que acabamos de sair, ou estamos a sair, de uma enorme crise pandémica. Tivemos uma crise em 2012, 2015. As crises combatem-se de formas diferentes, como podemos agora verificar. Houve uma receita que foi aplicada em 2012, entre 2012 e 2015, que teve a ver com o desinvestimento na administração pública, com o despedimento de funcionários públicos, com a austeridade. E depois houve outra forma de combater, que teve a ver que, em vez da austeridade, aplicámos a solidariedade, em vez de um desinvestimento, tentou-se investir. E, portanto, não podendo esquecer esta crise pandémica, perguntar que efeitos é que ela teve também na prestação de cuidados de saúde, porque sabemos também, porque fomos acompanhando, que alguns desses cuidados foram sendo adiados. E, portanto, como é que tem sido feita essa retoma?
depois desta fase pandémica porque passámos e saber, portanto, neste momento, a nível dessas respostas. Depois, duas últimas questões, Sra. Presidente, uma para perguntar se, efetivamente, apesar de todas estas dificuldades, se confirma aquilo que aqui foi dito também pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, de que o hospital continua a dar resposta, muito por afirmação do pessoal médico, de enfermagem e pessoal auxiliar, se efetivamente o hospital continua a dar respostas, as especialidades continuam a funcionar, não está de portas fechadas o nosso hospital e, portanto, se continua efetivamente a dar essas respostas. E terminava com uma questão, ou duas questões, que têm a ver com a necessidade de requalificação do nosso hospital ortopédico, referência a nível nacional e que não podemos perder, e portanto ouvir também aí a sua opinião, e relativamente à construção do novo edifício das urgências, que tivemos hoje aqui a boa notícia de que o concurso será lançado até ao final desta semana. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. Nuno Fachada e agradecer a presença aqui, novamente, mas agora num papel diferente. Algumas questões sobre o Centro Hospitalar de Setúbal. Na audição anterior ao Conselho de Administração, o Bloco de Esquerda teve a oportunidade de perguntar em que se consubstanciava a situação de ruptura, que foi um dos argumentos que o Dr. Nuno Fachada utilizou para apresentar a sua demissão. Não ouvimos, na verdade, nada em concreto por parte do Conselho de Administração e por isso eu gostava de perguntar, agora especificamente ao diretor clínico de missionário, o que é esta situação de ruptura que levou à sua demissão enquanto diretor clínico. Nós ouvimos na audição anterior apenas a admissão de que os blocos operatórios não funcionavam todos ao mesmo tempo, não era possível colocá-los a funcionar todos ao mesmo tempo por falta de anestesistas, mas não foi só nos blocos operatórios que denunciou uma situação de ruptura. Portanto, gostava de lhe perguntar em que é que isto se materializa no dia-a-dia do Hospital de Setúbal e do Centro Hospitalar de Setúbal. Depois, também na audição anterior, ouvimos o Sr. Presidente do Conselho de Administração dizer de alguma forma que um dos problemas tem a ver com as dotações que são definidas pela Ordem dos Médicos, por exemplo, para a manutenção da urgência da obstetrícia, etc. Tanto quanto sabemos, essas regras de dotação não foram alteradas recentemente e, portanto, das duas uma, ou estes problemas existiram sempre e a situação que levou à admissão do diretor clínico existiu sempre durante anos a fio e pronto, agora foi um momento esporádico, pontual, por acaso, que levou à admissão, ou então há algo mais do que isso, do que as meras dotações a que o centro hospitalar está obrigado, porque na verdade sempre esteve obrigado a essas dotações. E era isso que eu gostava de perceber, que o Bloco de Esquerda gostava de perceber, o porquê deste momento, neste momento, o que é que levou a esta decisão neste momento. Por último, perceber, ou tentar perceber, no Centro Hospitalar de Setúbal, quais são os problemas, nomeadamente no que toca a profissionais. Se eles são exclusivamente no que toca a profissionais médicos, já percebemos que há aqui efetivamente uma dificuldade de contratação e de fixação, ou se estendem a outros grupos profissionais do centro hospitalar. E no que toca a profissionais médicos, perceber o que considera que seria necessário existir para que este centro hospitalar fosse efetivamente mais atrativo. Porque é realmente difícil de compreender que
continuem a existir várias vagas por ocupar, principalmente até nas especialidades mais carenciadas, quando, na verdade, este centro hospitalar e o Serviço Nacional de Saúde como um todo é o principal formador destes especialistas. Há alguma razão que faz com que eles, depois de fazer a sua especialidade, não queiram ficar no SNS e, em particular, não queiram ficar no Centro Hospitalar de Setúbal. Eu gostava de perceber qual é a sua percepção sobre o assunto e de que forma é que isso poderia ser contrariado, com que medidas é que isso poderia ser contrariado para garantir que haveria médicos no futuro a candidatar-se e a concorrer aos concursos de contratação e a candidatar-se e a concorrer especificamente até para as vagas do Centro Hospitalar de Setúbal. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Dr. Nuno Fachada, agradecendo a sua presença aqui. E começava agora nesta audição, com uma palavra, de facto, há pouco também referi, mas eu creio que é justo dizê-lo também agora e reiterá-lo, que se prende de facto com a valorização e o empenho por parte dos profissionais de saúde em assegurar o funcionamento e assegurar a prestação de cuidados aos utentes do centro hospitalar. E sabemos que muitas das vezes, muitos dos profissionais de saúde, não estando por via da legislação obrigados, há pouco foi referido, mas tínhamos esse conhecimento, que não estando obrigados a fazer serviços de urgências, continuam a assegurar esse mesmo serviço. Eu queria nesta audição, e começava exatamente por esta questão, porque eu creio que há um conjunto de questões relativamente ao centro hospitalar que não são de hoje, que é verdade, mas que ao longo do tempo se têm vindo a agravar e naturalmente os desenvolvimentos e os acontecimentos, nomeadamente não só o seu pedido de demissão, o pedido de demissão de um conjunto de outros diretores de serviço, constituía de facto um elemento que podiam ter sido evitadas. Este era o aspecto que gostaria de referir, se tivessem sido tomadas as medidas por parte do Governo para ultrapassar as dificuldades e os constrangimentos com que o hospital se ia confrontando, porque eu recordo-me já, nem foi este ano, nem foi o ano passado, foi há mais tempo que nós inclusivamente tivemos oportunidade face a estas questões que estavam colocadas. Mas em particular o financiamento, as instalações, a garantia de condições de trabalho, as questões da contratação e as medidas para a valorização dos trabalhadores na área da saúde, nós já tínhamos tido a oportunidade, inclusivamente, de questionar o Governo relativamente a estas matérias e a verdade é que não foram, ao longo de todo este tempo, tomadas as medidas necessárias e aquilo que se exige neste momento é que, de facto, que sejam tomadas para assegurar naturalmente, a continuidade do conjunto de serviços e valências que este hospital tem e do conjunto de cuidados que presta à população, que não haja aqui, de facto, também, por exemplo, perda de idoneidade e da sua capacidade, quer seja na prestação de cuidados, mas também de idoneidade formativa, em particular, por parte dos médicos. Mas a questão que queria colocar e começar prende-se exatamente com este aspecto da fixação dos profissionais, porque tem vindo nota de que, não sendo em número suficiente face às necessidades do hospital, mas inclusivamente as vagas que são colocadas a concurso, algumas delas ficam desertas. E eu gostaria de ouvir, na anterior audição não interveio e por isso pergunto-lhe agora, gostaria de intervir na sua opinião, o que é que considera que seria necessário, medidas concretas para valorizar os profissionais, porque de facto estamos num momento em que, perante a desvalorização das carreiras e das remunerações, perante de facto a pressão gigantesca do crescimento de entidades privadas, em particular de hospitais de grandes grupos privados no país. E a ausência de resposta por parte do Governo tem levado a que muitos se optem sequer por não exercer funções no Serviço Nacional de Saúde e outros, pelo cansaço, pela desmotivação, optam por sair do Serviço Nacional de Saúde e desempenhar funções noutras entidades
entidades e alguns até fora do país. Esta é uma questão, de facto, não é um problema de hoje, mas a verdade é que não tem havido solução. E com o aumento com o aproximar da aposentação para muitos profissionais de saúde, naturalmente esta questão coloca-se. Por isso a questão era esta, ouvir a sua opinião sobre a fixação de profissionais. Gostaria também que pudesse aqui, vou terminar, Sr. Presidente, que pudesse aqui também fazer uma referência a esta questão, não só das prestações de serviço, do número de profissionais, não sei se tem esse elemento, do número de profissionais que estão em condições de se aposentar nos próximos anos e naturalmente, o que é que tem que ser feito para que se garanta a continuidade da prestação de serviços, inclusivamente aquilo que nós entendemos é que os serviços e valências do centro hospitalar devem até ser reforçados no quadro na sua capacidade e na resposta às populações. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não tenho mais pedidos de uso da palavra, portanto, passava desde já a palavra ao Dr. Nuno Fachada para responder, por favor, faz favor. Muito obrigado. Portanto, na continuação das questões colocadas e diretamente ao deputado Fernando José, em relação ao reforço de médicos que tem havido, é evidente que sim, tem aumentado o número de médicos, mas digamos que isso é a mesma coisa que eu ter na algibeira 200 moedas de 1 cêntimo ou ter 2 moedas de 2 euros. Quer dizer, o número absoluto aumentou, sem dúvida, e também de outros profissionais tem aumentado progressivamente, mas nos sítios-alvo tal não ocorre. Daí a situação que tem havido realmente de rupturas, de situação de ruptura ou pré-ruptura e dos quais temos dado conta desta situação. Também quero dar aqui uma palavra e agradeço que tenha falado no Hospital Ortopédico do Otão. O Hospital Ortopédico do Otão, até há bem pouco tempo, era a melhor unidade de ortopedia do país. Era um hospital central especializado e que, por via da criação do Centro Hospitalar de Setúbal em 2005, foi englobado no mesmo. Daí, progressivamente e de forma mais aguda, nos últimos anos, tem-se assistido, digamos, a um grande abandono da estrutura das instalações, e vocês sabem o que é que acontece a uma casa que fica desabitada ao fim de pouco tempo. Começa-se a degradar, não é? Como vocês todos sabem. Portanto, carece de alguma atenção. Sabemos que a população de Setúbal, com certeza, da população de Setúbal, quer dizer, da população da nossa área restrita de influência, que é o Concelho de Setúbal, o de Sesimbra e Palmela, a zona da Rábida, mas também em muitas especialidades, e nesta ortopédica, a Península e o litoral alentejano e muita da zona sul do país, sabemos que seria mais conveniente à população, como eu digo, centrar-se no mesmo sítio todos os cuidados. Mas o Hospital Ortopédico não são só 3 salas operatórias em função contínua e uma enfermaria com cerca de 70 camas. O Hospital Ortopédico do Otão também são ginásios de fisioterapia, porque recuperar no imediato um doente traumático ou ortopédico não é só operar, é depois toda uma máquina e que precisa de espaço e tem que ter uma estrutura montada que seguramente terá cabimento naquele piso anunciado no edifício das urgências. Eu, quando fui convidado para diretor clínico, coloquei 2 premissas. A resolução da gravidade daquilo que se passava no serviço de urgência. Isto não é de hoje e, portanto, era obrigatório intervir. Esta premissa foi-me aceite e a outra era olhar para o Otão de outra maneira, não no plano inclinado e no abandono que estava a ter.
portanto, é importante e isso tem passado pouco para fora do país. É fácil, às vezes, com identificando muitas situações de verdadeiras e depois metendo lá uma ou duas menos verdades, inquinar as coisas. Pronto, isto é em relação ao OTAN. A crise pandémica veio pôr nu as dificuldades que já eram sentidas e que têm sido anunciadas, e vocês sabem, isto é nacional, a resposta que os profissionais de saúde deram e que a população e que todos souberam reconhecer sobre a mesma. Felizmente ela está numa situação, num momento de alívio, até não era muito responsável se nós lançássemos este grito de alerta nesse período. Acho que é um momento próprio para o fazer e foi por isso, portanto, foi por isso que falámos agora, mas continuamos a tentar dar a resposta. Mais uma vez digo que a resposta é possível, porque se nós estamos a sinalizar que estamos numa situação de ruptura e essa ruptura é mais sensível, há serviços, nós temos serviços bons e fortes e que ainda se mantêm no centro hospitalar, como é o caso da cardiologia, que tem uma hemodinâmica e também já se tentou em tempos, digamos, diminuí-la. Temos o serviço de psiquiatria, que até tem um centro ambulatório no terceiro polo, temos a ortopedia ainda como grande serviço e mais alguns, e portanto nem estamos, também têm as suas dificuldades, mas são serviços fortes e que nem sequer os estamos a evocar. Mas temos outros em que os profissionais, por via da falta de condições de trabalho, não é entendível como é que nós, num ano, pagamos em exames de ressonância magnética ao exterior um valor muitíssimo superior àquele que era da aquisição de um aparelho desses. Os médicos radiologistas novos, os jovens, não se sentem atraídos para vir trabalhar num sítio onde não têm o seu trabalho qualificado e os meios para o fazer. Também os laboratórios de análise, a anatomia patológica, todos eles, uns por via da congestão de espaço que lhes é dada, outros por via dos poucos elementos que têm, estão críticos, não é? O que é mais evidente no Hospital de Setúbal, no Centro Hospital de Setúbal, é a urgência. É incrível e muitas das reclamações que os utentes muitas vezes são lícitas. Não, é incrível, é inaceitável que pessoas passem 7, 8 e mais horas à espera de ser atendidas e depois quando são atendidas muitas vezes é por tarefeiros que, digamos que a oferta é de tal maneira para a contratação dos médicos, é de tal maneira já pouco seletiva que muitas vezes a qualidade de atendimento baixa, não é? Muitos agora indo aqui para a obstetrícia, que é realmente uma especialidade muito crítica, os obstetras são quase todos já de idade avançada e só um, por razões de saúde, não presta serviço de urgência. Eles desdobram-se em quase que só, digamos, a preocupação, e por aí daí a posição do diretor do serviço, é quase que só para conseguir garantir o serviço de urgência. É evidente que uma explicação simples, dizer, a matemática, dizer que são 3 aqui, na ortopedia também são 3 que estão de urgência. O serviço tem 20 e poucos especialistas e internos e garante, portanto, podem aí talvez fazer a comparação. Não é? E realmente, todos os dias, esta situação, hoje mesmo, foram anunciadas algumas contratações, ainda bem, algumas estavam em plataforma já há bastante tempo e se calhar este movimento já gerou alguns desbloqueios, mas como é evidente é insuficiente. Voltando ao caso da obstetrícia,
Esta semana acabou de ser aposentado um colega, há outra que meteu, que pôs o pedido de apresentação no mesmo dia, portanto deve estar a sair. E a semana passada houve um dos poucos mais jovens do serviço de obstetrícia que pediu a rescisão de contrato. Vai para a privada, terá atividade de âmbito maior e a responsabilidade menor. Portanto, isto tem que ser invertido. E estamos num plano inclinado, há muito tempo que estamos neste plano inclinado de descida, não é? De maneira que já entramos abaixo da linha d'água. Nós sinalizámos esta questão há uns anos, sinalizámos com uma moção também aqui há uns meses, há um ano e tal também, e eu, enquanto representante dos clínicos, tinha duas opções: ou omitir o que se passava, e não estava bem com a minha consciência, nem diante do meu juramento deontológico, ou me solidarizava com os profissionais e tentava defender o meu centro hospitalar. E falo no meu centro hospitalar, falo também no geral, né, no país. Vocês veem as notícias todos os dias e todos os momentos. O Hospital de Setúbal, pelos vistos, é o lanterna vermelha, mas há outros, e esperamos, e estamos aqui em apelo, que se olhe de outra maneira, que se inverta. Ainda temos a esperança que isso possa ser tido em conta, que se inverta. Já há alguns sinais, espero que eles se sustentem mais, que se inverta o declínio que o Serviço Nacional de Saúde tem tido, por via de não haver carreiras, dos profissionais não verem um futuro que os sustente, de não ser estimulada a dedicação exclusiva aos médicos e por aí fora. São esses problemas todos. Portanto, há outra questão fundamental e que também está logo, talvez seja a primordial, que é a requalificação do Centro Hospitalar de Setúbal. Em 2016 foi revogada uma portaria, a 82 de 2014, 10 de abril, e que o então Secretário de Estado da Saúde, Fernando Araújo, revogou-a com o anúncio de que rapidamente seria retomada. Isto tem a ver com as classificações dos hospitais. Há uma nomenclatura que é o A, B, C, D, E, e o A é por número. Isso aqui para o caso não é relevante. Ali fala em grupo 1, grupo 2, e a mesma admitia que o Centro Hospitalar de Setúbal estava classificado abaixo. Aquilo não é um hospital distrital, aquilo é um centro hospitalar e polivalente, portanto tem que ser justamente classificado e como tal, continuamos à espera que essa portaria que foi revogada, 82 de 2014, que saia a sua atualização, ou seja, estamos fora da lei. Estamos fora da lei neste momento, e esperemos que saia isto e que isto permita que realmente sejamos classificados e financiados nessa medida. Portanto, é a tal questão. Nós estamos, não é muito correto, não é muito honesto. Por exemplo, nós fazemos uma cirurgia altamente diferenciada como uma artroplastia de revisão que custa muitos milhares de euros e ter um financiamento muito inferior. Há alguns hospitais que também, seguramente, justamente, possam ter já no grupo acima, que é o caso do Hospital de Évora, mas que nitidamente, por exemplo, no caso da ortopedia, os do Hospital de Évora é que nos mandam, ou mesmo do Hospital de Garcia da Horta, é que nos enviam as revisões das próteses para nós tratarmos. Depois o financiamento nosso é inferior. Isto não é bem, tem que ser revisto, tem que ser corrigido. E é por isso que nós nos batemos. É preciso abrir mais vagas em determinadas especialidades. É incrível como é que, com as 6 salas de bloco operatório do Hospital de São Bernardo, as 3 salas de operatórios do Hospital do Atão, neste momento estamos em 50% abaixo disso. Vem-nos dizer, olha, mas então o número de anestesistas, por exemplo, do Hospital de Setúbal, até seria suficiente.
Não é verdade. Há pessoas, há internos da informação que têm que fazer estágios parcelados nos hospitais, não estão lá. Há baixas de maternidade normais, há ausências por doença, tudo isso. E, portanto, a efetividade funcional daqueles profissionais é muito inferior aos números que são apresentados. Portanto, de qualquer maneira, há especialidades que, obviamente, têm que ser... E aqui também tem a ver com as condições de formação. Isto, no fim de contas, é uma decadência uma atrás da outra. Ninguém nasceu ensinado, mas para se poder formar na especialidade, tem que abrir vagas em função disso. Às vezes, por três, se um serviço cai, perde a idoneidade, ainda é mais outra, e perdemos isso no caso da oncologia do Hospital de São Bernardo, aqui há um ano e tal. Por isso mesmo, foi baixando de tal maneira que os critérios foram tirados. Há mais coisas, mas penso que já me estou a exceder um bocadinho. Obrigada, Sr. Doutor. Terá ainda a oportunidade de haver uma segunda ronda. Pergunto se os senhores deputados querem usar 1 minuto que dispõem. Sim? Também? Também. Então, passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Fernando José, faz favor, 1 minuto. Senhora Presidente, apenas para agradecer os esclarecimentos prestados pelo Dr. Nuno Fachada e dizer que este é efetivamente o tempo do diálogo, no sentido de se encontrarem os necessários consensos. É o tempo do protesto, se necessário for, no sentido de se encontrarem respostas para problemas que se arrastam no tempo, mas acima de tudo este é o tempo de agir. E nesse sentido nós estaremos atentos e a acompanhar lado a lado esta luta para que em breve se consigam resolver os problemas estruturais do Hospital de São Bernardo, do Centro Hospitalar de Setúbal, não esquecendo, obviamente, o Hospital Ortopédico do Otão, que tem que continuar a ser uma referência nacional. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Carvalho, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la a si. Agradecer muito os esclarecimentos dados pelo Dr. Nuno Fachadas. A reclassificação do hospital, falta do orçamento que isso conduz, a questão do espaço físico, as condições do hospital aqui estão mais do que registadas. Agradecer tremendamente ao esforço de todos os profissionais de saúde, fazem com que, de facto, o país vença a pandemia aos ombros de um gigante que é o vosso trabalho, e isso tem que ser mais do que referido e sublinhado. Dizer também que o que é necessário agora é a ação, é necessário que aquilo que está previsto em diversos orçamentos de Estado seja executado. E eu até, se me permite, termino com uma comparação interessante. Tendo ouvido o Sr. Primeiro-Ministro aqui há uns dias no debate aqui no Parlamento, eu recordo-me também o Sr. Primeiro-Ministro, quando se candidatou à Câmara Municipal de Loures, fez uma corrida entre um burro e um Ferrari, para provar que o trânsito não funcionava bem. E todos os anos aqui anuncia-se um Ferrari que anda à velocidade de um burro. É preciso pôr as coisas a andar e, portanto, o vosso protesto representa-nos a todos nós. E agradeço a vossa chamada de atenção. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também as respostas e os esclarecimentos do Dr. Nuno Fachada. Começar, se calhar, por dizer que para o Bloco de Esquerda nós não consideramos a demissão nem do diretor clínico, nem dos vários diretores de departamentos ou, enfim, quem estava à frente de determinadas unidades funcionais, etc., como um ataque ao Serviço Nacional de Saúde. Parece-nos, na verdade, que estão a tomar uma posição exatamente com o objetivo contrário, de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, de mostrar que é preciso reforçar para que ele possa melhorar e prestar os cuidados que deve prestar. Eu registrei que das declarações que fez, da intervenção que fez, mostra que é necessário haver um maior investimento em internalização de meios complementares de diagnóstica e terapêutica, até como uma forma de melhorar os serviços e melhorar as condições de trabalho e de funcionamento do hospital. Falou também da dedicação exclusiva e da impossibilidade de aceder a essa dedicação exclusiva como algo que pode estar a desmotivar e a fazer sair profissionais. E sobre isso dizer que, agora que vamos entrar na discussão do Orçamento do Estado para 2022, dizer que efetivamente aquilo que está a ser proposto pelo Governo fica muito aquém
de tudo aquilo que é necessário, nomeadamente até no que toca à autonomia para a contratação, porque aquilo que o Governo propõe essencialmente é para substituições, portanto não é para contratação de novos profissionais. Mas gostava de aproveitar para fazer uma pergunta e termino com isto, Sr. Presidente, peço desculpa. Disse que recentemente, há cerca de um ano, o centro hospitalar perdeu a idoneidade em urologia. Oncologia. A oncologia, ouvi mal, em oncologia. E eu gostava de lhe perguntar se neste momento existe o risco de perda de idoneidade noutras especialidades. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu agradeço muito os elementos que o Dr. Nuno Fachada aqui partilhou connosco nesta audição. Gostaria de fazer referência a uma das questões que aqui suscitou e que, de facto, temos também intervido e procurado intervir nesse sentido, que é a necessidade de alargar a formação médica especializada no nosso país. E há aqui, de facto, mais uma vez, a não tomada de medidas tem este problema, que é, com as aposentações, corremos o risco de ter menos capacidade quando nós precisávamos, com as aposentações, com a concentração de serviços, com várias imposições que foram feitas, mas com a falta de profissionais, obviamente estamos de longe a querer responsabilizar, não se trata nada disso, não, mas a verdade é que há de facto essa necessidade de uma formação médica especializada, em particular esse alargamento e em particular nas especialidades em que há mais carência no nosso país, a anestesiologia, a ginecologia obstetrícia são algumas delas, a medicina geral e familiar é outra, mas a verdade, este é um elemento relevante. Eu queria terminar só para dizer o seguinte da nossa parte, naturalmente, não só uma palavra de solidariedade, como é óbvio, mas uma palavra, sobretudo, de que, no quadro da nossa intervenção, temos tido várias propostas, várias medidas para procurar dar um contributo para a resolução dos problemas e é nesse sentido que vamos continuar, cá está, ou seja, que de facto o reforço do Serviço Nacional de Saúde passa muito, é fundamental e passa muito pela valorização dos seus trabalhadores, em que as questões que referiu também, já tinha referido, de carreiras, de remunerações, o regime de dedicação exclusiva, a criação de condições de trabalho, como bem disse, de ter equipamentos modernizados que permitam o desenvolvimento profissional e que leva muitas das vezes a que haja até ineficiências como essa que diz, que, ou seja, os recursos públicos, em vez de serem investidos no reforço da capacidade do Serviço Nacional de Saúde, acabam por ser canalizados para os grupos privados e isso nós consideramos que não deveria de ser de facto assim e que o SNS é que é a prioridade e os seus profissionais. Obrigado. Obrigada, Sra. Deputada. Dr. Nuno Fachada, por favor, para concluir. Eu registro com o apreço as palavras de todos os deputados. Agradeço imenso aquilo que o deputado Fernando José e o deputado Nuno Carvalho disseram e, portanto, há que mantermos o empenho na resolução dos problemas. Ao Dr. Moisés Ferreira também, sobre a questão da idoneidade, foi retirada há cerca de um ano e até foi incompleto naquilo que disse. Não foi só ao serviço de oncologia, foi também ao serviço de oftalmologia. A ordem, para a sua missão de verificação das condições de trabalho, normalmente faz visitas de verificação aos hospitais e neste caso verificou, e para parcelares, portanto vai a uma especialidade, vai analisar, vai ver como aquilo funciona e evidente que se as coisas estão abaixo dos mínimos e estão críticas, não há condições performativas para os internos. O que é que na prática deu a tirada da idoneidade, isto por saída de uns poucos de oncologistas na altura, foi a saída também de 3 internos de formação específica e que queriam lá ficar. Portanto, o serviço não caiu assim num degrau, caiu a pique e que nos deixou perfeitamente numa fase de aflição. O mesmo aconteceu com a oftalmologia. Tiraram-nos a especialidade, foram 3 internos. Conseguimos, há um, vai lá, que terminou a especialidade e foi daquelas vagas que nos deram e voltou. Não deixa de ser um serviço também, tem também dificuldade. Portanto, há que
criar condições aos internos. Os internos só vêm trabalhar se tiverem as condições. Um oftalmologista, por exemplo, aqui neste caso da oftalmologia, tem que também ter aparelhos muito específicos, não é? Não é só andar a olhar para as lentes ou ter... há subdiferenciações dentro dessa especialidade. Epá, e se eles não veem que a sua carreira possa ser, quer do ponto de vista de satisfação profissional, quer do ponto de vista técnico, avance na mesma, a tendência é de se ir embora, porque a atratividade de outros centros é muito maior, não é? Doutor Paulo Santos, também muito obrigado. E a questão das aposentações também é um problema, também, é uma grande ameaça, e neste momento não é uma ameaça, já é um ponto fraco, que há um hiato etário entre os médicos mais velhos. Então, vai sair a grande maioria da massa crítica formadora e que sustentou o centro hospitalar nos próximos anos. E depois há ali uns poucos anos quase que sem profissionais. Depois há internos mais novos, mas digamos que isto é quase que do avô passar para o neto, onde seja não há o filho. E, portanto, isto também é um grande problema. Os mais velhos estão em desespero. Não são só os mais velhos que subscreveram este assinado, são os outros todos, mas a maioria são os mais velhos e o desespero é de verem que deixam o hospital e que pode realmente a ruptura ser franca. Quero também dizer que existe e corre também um assinado e uma solidarização do resto do corpo clínico para com os seus diretores. Portanto, quando se tenta dizer que foi o diretor clínico que se chegou à frente e que depois houve uma moção de apoiantes, não é assim. Isto é universal, os profissionais todos sentem esta dificuldade. E quando falo, volto outra vez a dizer, estou aqui em representação dos médicos e em representação dos técnicos de diagnóstica e terapêutica. Isto é um problema geral de todos os trabalhadores do Hospital Público, que é o Centro Hospitalar de Setúbal, do Hospital de São Bernardo, repito, do Hospital Ortopédico do Otão e do Centro Psiquiátrico de Ambulatório, que também lá está. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Espero que tenha esclarecido aquilo que... ainda haveria muito mais, com certeza, a dizer, mas penso que... Foi muito esclarecedor. Obrigado. Sr. Doutor, muito obrigada, uma vez mais, pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos que nos trouxe. Continuamos disponíveis para receber mais informações, se assim o entenderem. E, senhoras e senhores deputados, em nome de todos também agradecemos, uma vez mais, todo o empenho e o trabalho que o conjunto de médicos também do Centro Hospitalar de Setúbal têm feito para responder às necessidades de todos os cidadãos que recorrem aos serviços de saúde. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, a nossa reunião ainda não terminou, portanto, 1 minuto para nos despedirmos, para acompanhar o Dr. Nuno Fachada, e agradeço que não se ausentem